Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. Porém, vamos contextualizar dois partidos políticos que existiram durante a Era Vargas, que se faz de muita importância na história do nosso país. Um partido é a chamada AIB, Ação Integralista Brasileira, e o outro partido é a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esses dois partidos, gente, eles são o oposto do outro, certo? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a AIB, né? A Ação Integralista Brasileira, AIB, como era chamada, ela vai ter características fascistas. Ou seja, o seu fundador, um cara chamado Plínio Salgado, ele gostava dos ideais nazifascistas da Europa e decidiu implantar esses ideais aqui no Brasil, certo? E aí fundou esse partido em 1932. Inclusive, esse partido ele tinha um pouco de amizade com o presidente Getúlio Vargas. Parecia que eles, né, se assemelhavam um com o outro, tá bom? Quais são as características desse partido, né? Então, uma a gente já falou, era de caráter fascista. Eles usavam uniformes verdes, né, para mostrar a organização, também invejando dos nazistas europeus. Eles usavam uma sigla, que era a letra grega, né, sigma. Era o símbolo deles, né? Era o símbolo do partido, parafraseando também as ideais de Hitler, porque Hitler tinha suástica lá na Alemanha, então aqui eles tinham a letra sigma como símbolo. Eles tinham um cumprimento, uma saudação. Quando eles viam um ao outro, eles saudavam. Anauê, que é uma saudação, né, criada por eles para identificar dentro do grupo uma palavra que passou a ter um significado diferente na história do Brasil. Apesar da origem da palavra ser indígena e significar você é meu irmão, né? Essa palavra, só por ter sido usada pelos fascistas brasileiros da AIB, hoje ela ganhou uma outra conotação. Então você falar Anauê, hoje em dia, já parece que você está sendo complicente com as ideais nazifascistas. Além de tudo isso, né, de usar uniformes verdes, de ter uma saudação, né, de ter um emblema, né, a letra grega sigma, certo? Eles também se reuniam, né, dentro das suas assembleias para debater contra as ideias comunistas aqui no Brasil, certo? Então eles eram contra o comunismo, adoravam os ideais antifascistas, eram nacionalistas, certo? E chegou a ter aproximadamente, segundo os historiadores, 500 mil seguidores. Eu, particularmente, eu não acreditava que um partido nazista no Brasil pudesse ter 500 mil seguidores. Mas, diante do que está acontecendo na história do Brasil hoje, eu já começo a acreditar que realmente esses ideais tiveram um grande alcance, né? Já o outro partido, a ANL, é o oposto da AIB. A Aliança Nacional Libertadora é comunista. Os ideais são socialistas. Então, a AIB era contra o comunismo. A ANL era comunista. A AIB era fascista. A ANL é contra os fascistas. Tá certo? Então, aí já começa a divergir. Porém, a ANL, né, foi fundada em 1935 e tinha como presidente de honra um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse cara nas nossas aulas de história, tá certo? Luiz Carlos Prestes era o presidente de honra, tinha passado um treinamento na Rússia socialista e veio para o Brasil com as ideias comunistas. O partido da ANL era tão revolucionário que no mesmo ano que ele foi fundado, em 1935, no mesmo ano, Getúlio Vargas tornou esse partido ilegal. Porém,
Getúlio Vargas consegue proibir o partido de existir, mas ele não consegue proibir as ideias de continuarem sendo divulgadas no meio brasileiro. Tá certo? E essas ideias da ANL, as ideias revolucionárias, as ideias contra Getúlio Vargas vão sendo esparramadas às escondidas, sendo debatidas, até chegar num ponto em que eles querem colocar a revolução em prática em 1935, que é a revolução, né, que a gente estudou na aula passada, no vídeo da aula passada, que é um movimento chamado como Intentona Comunista. Tá bom, gente? Então, esses dois partidos que existiram na era Vargas, um oposto do outro, né? Digamos que um era mais amigo de Getúlio Vargas, que era a AIB, porque a AIB, Getúlio Vargas se identificava com a AIB, porque Getúlio Vargas era nacionalista. A AIB era nacionalista. Getúlio Vargas tinha seus ideais parecidos com o fascismo. A AIB era fascista. Certo? Então, Getúlio Vargas, ele se identifica com a AIB. Tanto é que a AIB vai existir de 1932 até 1937, que é quando Getúlio Vargas dá o golpe, chamado golpe de Estado Novo, e ele proíbe os partidos de existirem. Já a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, não assimilava muito com as ideias de Vargas. Ela era mais revolucionária, era contra Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas demonstra isso quando ele proíbe a ANL de existir no mesmo ano que ela é fundada. Tá certo? Então, esses dois partidos fazem parte da história do nosso país. Um de caráter fascista, outro de caráter socialista, comunista. Um mais aliado ao governo Vargas, outro revolucionário tentando derrubar o governo Vargas. Certo? Então a gente não pode passar a nossa aula de Era Vargas sem falar da AIB e da ANL. Um abração a todos.